Fala pessoal, fazendo uma revisão então para nossa prova de raciocínio lógico, olha só. Questão 1. Juliana cortou a folha quadriculada representada abaixo ao longo da linha mais grossa, ou seja, ela tinha uma folha, ela foi lá e fez esse corte aqui, tornando duas figuras. Então até pintei uma figura de azul e a outra de rosinha para a gente separar as duas. Ela obteve dois pedaços com diferentes perímetros. Qual é a diferença entre esses perímetros? Então era só contar quantos risquinhos tinham, né? Porque cada risquinho tinha 1 centímetro. Quanto tinha no contorno de cada uma das figuras. Repara que a figura azul vai dar 62 e a figura rosa tem que dar 44. A diferença vai dar 18. Agora vem o detalhe. Repara que essa parte aqui do meio, essa linha mais grossa, está comum às duas, né? Ou seja, quando for diminuir uma da outra, eles vão acabar se anulando, porque é o mesmo pedaço nos dois. Então era só contar esse pedacinho aqui, que tinha de diferente no rosa, e esse pedacinho aqui, que tinha de diferente no azul. Era um jeito mais rápido, certo? Então a resposta é a letra C, 18 centímetros. Questão 2. Sendo, olha só, cada figura representa um valor. Aqui, ó, as figuras são iguais, então o valor continua sendo igual. Se a gente começar aqui de cima para baixo, a gente vai ter que existem várias possibilidades para esse aqui. A gente podia ter colocado 1 e 13, 2 e 12, 3 e 11 e assim vai. Então, teria várias possibilidades. A gente tem que partir para um lugar onde só tem uma resposta só. E é esse cara aqui, né? Quem que vezes 6 dá 60? Só tem o 10. Então, esse cara aqui é o 10. Se esse cara aqui é o 10, esse cara aqui também é o 10, porque eles são iguais, certo? E daí, quem vezes 10 dá 80? O 8. Então, de novo, esse cara aqui também é 8, porque os dois são iguais, né? Vamos fazer uma flechinha aqui. 8 mais quem que dá 14? 8 mais 6. E agora aqui, onde está pedindo para calcular, a gente vai substituir os valores. Então, vai ficar 8 mais 10, esse resultado dividido por 6. 8 mais 10 é 18, certo? 18 dividido por 6 dá 3. E aí, quer que some 8. Então, 3 mais 8 dá 11. Nossa resposta é a B, certo? 3. Pedro estava tentando comprar um carro. Economizou R$ 850 por mês durante 5 anos. Na hora da compra, gastou com documentação R$ 3.500 e sobrou para Pedro R$ 5.200. Quanto custou o carro de Pedro? Então é o seguinte, ele economizou um dinheiro. Na hora de comprar o carro, ele teve que pagar o carro mais a documentação. Só que sobrou um dinheirinho para ele, que foi de 5.200. Então, o primeiro passo, vamos descobrir quanto que ele economizou, né? Ele economizou durante 5 anos. 5 anos tem quantos meses? 5 vezes 12, né? Porque cada ano tem 12 meses. Isso dá um total de 60 meses. Então, eu faço 60 vezes 850. Isso dá um total de 51 mil. Então, ele tinha 51 mil para gastar, né? Beleza. Desses 51 mil, ele gastou 3.500 com documentação, então sobrou 47.500. Só que ainda sobrou para ele 5.200, então eu vou tirar isso do preço do carro, né? A gente quer saber o preço do carro, então pego 51 mil, tira da documentação, porque isso não foi gastado com o carro. Tira o que sobrou, porque isso também não foi gastado com o carro. Então sobrou para ele gastar no carro 42.300, certo? Tranquilo? Essa outra forma era somar o 3.500 com o 5.200, que era o valor que não tinha sido gasto, e aí tirava dos 51 mil, certo? 4. Assinale a opção correta. Olha só, os dados aqui, né? Aliás, os quadradinhos aqui de forma numérica, eles representam um número, né? Então aqui, esse cara é o 2, então botei aqui o 2. O 2 está multiplicando o 3 e está sendo dividido por 3. Então, 2 vezes 3 dividido por 3. Mais 2,1. 2,1 é 21, né? Então, 2 vezes 3 dividido por 3 mais 21. Esses 3 pode cortar, né? Mas, se não lembrar disso, pode resolver. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 3 mais 21. 6 dividido por 3 dá 2, né? 2 mais 21 dá 23, certo? Tranquilo? Então, a nossa resposta final é 23, ou seja, um cara para o 2 e um cara para o 3. Ok? 5. O esquema abaixo representa a subtração de dois números inteiros, no qual alguns algarismos foram substituídos pelas letras x, y, z e t. Então, risquei um pouquinho de branco ali para sumir.
E aí a gente faz a nossa continha. Obtido o resultado correto, a soma de x mais y mais z mais t é igual. Ok. O z, quem que menos 6, aliás, quem que diminuído de 6, né, dá 4. 2, não é? 6 menos 2 dá 4. Então, o nosso z é 2. Seguinte, quem que menos 9 dá 8? Não dá para pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque não dá, né? A gente tem que pegar acima de 10, né? Porque o cara aqui de cima tem que ser maior que 9. E para ser acima de 10, ele tem que ter pegado emprestado, né? Então a gente vai pensar no 11, 12, 13, até o 19 para ver qual deles que menos 9 dá 8. E isso vai ser o 17. Então esse cara aqui em cima, que é o x, vale 7. E aí tu vai ter que me pegar emprestado aqui da frente, que vai ficar 8. E aí tu vai ter o 17 para diminuir e dar 8. Certo? Sempre que esse cara aqui for maior que esse cara aqui de baixo, a gente tem que ter pegado emprestado lá em cima. Certo? Aqui, 8 menos 0 dá 8. 4 menos quem que dá 3? 1, né? Então, nossos caras são 1, 8, 7 e 2. Somando eles, dá 18. 6. Um barqueiro leva turistas em seu barco para conhecer um parque ecológico. O barco pode levar até 16 pessoas, incluindo o barqueiro. Então, olha só, tem as 16 pessoas, mas tem o barqueiro junto, né? Então, que pagam só tem 15, concordam? Porque ele não vai pagar para ele no próprio barco, né? Quanto esse barqueiro recebeu em reais por uma viagem na qual havia apenas 2 lugares vazios no barco, se cada passageiro pagou 12 reais pelo passeio? Então, olha só, tinha 16 lugares no total, né? Só que tinha 2 vazios, ou seja, tinha 2 pessoas a menos que o total. Então, tinha 14 pessoas. Só que uma dessas pessoas era o próprio barqueiro. Então, tinha 13 pessoas que estavam pagando, né? E o barqueiro. Então, de pessoas pagantes tem 13. Como cada uma pagou 12, a gente faz 13 vezes 12, que vai dar o total de 156 reais. Tranquilo? 7. Uma pessoa brincando com uma calculadora digitou o número 525. A seguir, foi subtraindo 6 sucessivamente, ou seja, ela diminuiu 6, pegou o resultado, diminuiu 6 de novo e assim foi. Só parando quando obteve um número negativo. Quantas vezes ela apertou a tecla correspondente ao 6? Então, o objetivo dela ali é tirar todos os 525, né? Então, assim, é fácil, né? Tem que pensar quantas vezes o 6 cabe dentro do 525. E aí, fazendo a conta, a gente vai chegar que cabe 87 vezes e vai sobrar um resto 3. Ou seja, quando ela apertar 87 vezes, vai aparecer o 3 lá na calculadora. Então, se ela apertar mais uma vez, olha só, deu problema para a gente resolver aqui, né? Então, vai dar um cara negativo, que a gente ainda não viu. Então, não tem mais como fazer a conta, encerra aqui. Então, 87 vezes para no 3. Então, ela vai ter que apertar mais uma para chegar no negativo, que dá 88 vezes, certo? 8. O avicultor diz: se eu tivesse 2 patos a mais, o dobro desse número seria 100. Quantos patos ele tem? Então, primeiro pergunta, que número que tem o dobro 100? É o 50, né? Só que ele não tem 50, ele precisaria de 2 para chegar a 50. Quem que somado com 2 dá 50? 48, né? 48 ganha 2, fica com 50. O dobro de 50, 100. Certo? Tranquilo essa, né? Essa 9 aqui, ela não tem chance de cair na prova, tá? Eu vou deixar ela em aberto para vocês quebrarem um pouco a cabeça, certo? 10. Para escrever todos os números naturais de 10 a 120, quantas vezes é preciso escrever o algarismo 2? Então, lista, é o mais fácil. Do 10, depois que aparece com 2, tem o 12, né? Aí vem o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25... E assim vai, até o 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102 e 112. E aí é só contar todos os 2 que tem, certo? Nesses casos é bom listar, tá bom? 11. Qual o resultado da soma? Seguinte, disse que o lápis vale 2. Então, esse cara aqui é 2, né? 2 mais 2 é 4. Então, esse resultado é 4, esse cara tem que ser 4. Esse cara é 4, né? Então, aqui... 4 mais 2 dá 6, né? Tá? Então, a gente já descobriu todos eles. Então, esse cara é 2, esse cara é 4, esse cara é 6. Somando todo mundo, dá 12. Certo? Sempre parte daquele cara que tu já tem resolvido ou que dá para resolver direto.
Questão 12. Você é capaz de preencher os círculos vazios? Então, a gente tem que pensar numa lógica entre esses círculos. Olha só, 27 menos 15 dá 12. 23 mais 15 dá 38. Então, uma hora soma, na outra diminui, certo? Aqui, ó, se a gente tentar diminuir, vai dar problema, né? Então, a gente vai primeiro somar e depois subtrair. Então, quem que somado com 9 dá 16? O 7. 11 menos 7 dá 4? Dá. Então, fechou. Aqui, primeiro diminuiu, aqui primeiro somou. Então, aqui primeiro diminui. Quem que diminuído de 8 dá 6? O 2, né? 8 menos 2 dá 6. Aqui, 3 mais 2 dá 5. Fechou, né? Então, a gente tem que as nossas soluções ali para as bolinhas é 7 e 2. Tranquilo? Vamos lá. 13. Qual número está faltando? A gente já resolveu uma questão bem parecida com essa, né? Repara que o 11 é a soma do 8 mais 3, né? Ó, dá esse cara aqui em cima. Então, esse carinha aqui também vai ser a soma de 11 mais 9. 11 mais 9 dá 20. Ó, o 19 é a soma dos dois. Todos eles estão batendo essa lógica, né? Então, o nosso cara é o 20. Essa era bem mais fácil, porque na outra a gente teve que preencher todos eles, né? 14. Qual das 5 peças preenche a parte sombreada? Então, já fiz o risquinho para vocês preencherem o padrão. Preencherem não, perceberem, né? Aqui, A, B, C. Então, todo o nosso alfabeto tá em diagonal aqui. E olha só, A, B, C, D, E. Então, esse próximo cara aqui, ó, tem que ser F, né? Que a gente tá seguindo o padrão. Esse cara aqui tem que ser o G, H, I, J, K, L, M, N. Depois, vamos fazer os risquinhos aqui. Depois do N vem O, P. E aí já nem precisa mais fazer o resto, né? Porque a única que vai bater é a figurinha 4, certo? Então, o desafio dessa questão era perceber que o alfabeto estava na diagonal, certo? 15. Qual número está faltando? Olha só, qual é a relação entre o 8 e o 9? 9 menos 8 dá 1. Qual é a relação entre o 14, o 14, o 8 e o 6? 14 menos 8 dá 6. Então, esse cara menos 16 tem que dar 7. E esse cara é o 23, certo? Pode pensar também assim, ó. 16 menos 8 dá 8, né? Que tá aqui. 7 menos 1 dá o 6, que tá aqui. Então, a lógica batia ali no meio também, certo? 16. O gráfico abaixo representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Essa loja tinha uma meta de vender no primeiro semestre, ou seja, nos primeiros 6 meses, 250 aparelhos celulares. Pode-se afirmar que... Então, primeiro passo, no primeiro mês vendeu 20, no segundo 25, no terceiro 20, no quarto 35, depois 35 e depois 40. Soma tudo isso aqui, a gente vai chegar que foi vendido 175 celulares. Não bateu a meta, né? Para bater a meta, faltaram 75 unidades. Então, a nossa resposta é a letra D. Questão 17. Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas, ou seja, primeiro venda, depois despesa. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas nessa ordem. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Então, aqui, venda, despesa. Aqui, a venda estava aqui, a despesa foi aqui, ou seja, teve mais despesa do que venda, então teve prejuízo. Aqui também teve prejuízo, aqui também. Aqui não teve nem lucro nem prejuízo. Aqui teve prejuízo, prejuízo e só, né? Nos demais, ó, a parte clara que representa a despesa, tá mais baixa do que a venda, né? Ou seja, tu vendeu mais do que tu gastou. Então, aqui nesses alguns meses aqui, a gente teve lucro, certo? Então, é só diminuir. Aqui teve 1, aqui teve 2, aqui teve 4, aqui teve 1, 1 e 3. Então, os que tiveram mais foi em julho, setembro e dezembro, né? Que teve 2, 4 e 3 de lucro. Então, a nossa resposta certa é a letra A, certo? Então, assim, essa parte da revisão, ela vai trabalhar gráficos, a parte recreativa, que é meio que dar um sentido lógico, algo assim, para uma situação, e a parte de habilidade operativa, certo? Que foram lá os nossos probleminhas de
aqui de perceber um padrão, fazer uma continha, essa parte aqui de continhas, né, que a gente tinha que determinar o valor de cada um, essa parte aqui também de um probleminha com continhas e tudo mais, certo? Então meio que a nossa prova está baseada nisso. Além disso, a gente já fez a seleção de exercícios que vocês devem estudar. Os que não foram anotados na folha de revisão não devem ser feitos, certo? Então façam um bom estudo da folha de revisão e da nossa apostila de raciocínio lógico, certo? Então é isso, bom estudo para vocês e boa prova. Até mais!